Conosco o médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP, Dr. Evaldo Stanislau, para tirar dúvidas. Informação é uma ferramenta fundamental, importantíssima quando a gente fala em especial de saúde. E aí é legal que a gente possa esclarecer dúvidas nossas, dos nossos ouvintes, e por isso o Dr. Evaldo está conosco, vai nos ajudar aqui com algumas dessas perguntas. Ainda que sejam muito básicas, não tem problema, a gente pode mandar para cá, porque acho que a função é um pouco essa mesmo, né? Eu tenho uma pergunta muito básica que um ouvinte mandou e eu achei interessante. Posso começar por essa? Vai. Doutor, água parada. Se você movimentar essa água, o perigo é menor? Um ouvinte perguntou, se ele jogar uma pedra na piscina cheia do vizinho, a água deixa de ser parada? Bom dia, Megali, Carla, Sheila, e os ouvintes. Olha, a questão da água, ela é um criador muito adequado para os ovos do mosquito. Então, o mosquito coloca os ovos na borda e esses ovos ficam lá por meses. Se bobear, até consegue ficar um ano. E quando aquece, esses ovos eclodem. Então, você ter uma agitação contínua da água seria um mecanismo de criar uma dificuldade para o mosquito, mas uma agitação pontual como essa que foi exemplificada, ela não vai abalar os ovos que estão ali aderidos e que estão só esperando a oportunidade para eclodirem. Não tem tsunami de mosquito, então? Tá. Pelo jeito não. Ô, doutor, a gente ouviu agora há pouquinho, né, uma das nossas ouvintes, acho que foi a Daiane que falou aqui sobre os sintomas, tudo que ela estava sentindo, né? Ela falou, nossa, estou sentindo os ossos doerem, uma coisa assim, pressionando e tal. Aqui, sinais e sintomas, a gente precisa ficar de olho, que são indicativos claros de dengue, e o que a gente precisa fazer, porque às vezes tem uma tendência, é uma virose, ou se automedica, toma como se fosse um relaxante muscular, fica tomando remédios ali, e de repente é dengue. Qual é o primeiro passo? Quais os sinais e sintomas? E o que a gente faz? Busca um posto de saúde? Busca uma emergência? O que fazer? Vamos lá. Eu ouvi esse relato e foi interessante que me lembrou um termo que fazia tempo que a gente não usava. Um apelido da dengue. Febre quebra-ossos. Então, a dengue, para quem já teve e se recorda, é uma doença que tem como característica a dor. A dor é muito importante. Mas essa talvez seja a pergunta mais importante, que a gente responde muito. Eu vou responder mais uma vez, com muita calma, para que as pessoas entendam. Primeira coisa, no momento de epidemia de dengue, se você pensar que está com dengue, pense que é dengue mesmo, e trate como se fosse dengue. Porque as pessoas têm uma tendência de minimizar. Comigo não acontece, não é bem isso. Então, falando muito claramente, nós estamos em várias regiões do Brasil vivendo um momento de epidemia de dengue. Então, se você pensou que é dengue, trate e tome condutas como se fosse dengue. Por que isso? Porque os sintomas da dengue são muito inespecíficos no início. Então, dor no corpo, mal-estar e febre é basicamente a descrição de quase toda doença, ou do começo de quase toda doença que a gente conhece, sobretudo as doenças infecciosas. Então, vamos lembrar. Tem pessoas que são expostas ao vírus da dengue e que não apresentam sintomas. Então, é a primeira forma da dengue, que é a dengue assintomática. Qual é a importância disso? E qual a importância de saber disso? É porque essas pessoas, ao ter o vírus, embora não tenham sintomas, elas servem também de expansores da doença, uma vez que o mosquito, ao picá-las, vai se infectar pelo vírus e vai levar ao vírus. Então, mais ou menos, para cada 10 pessoas que têm dengue, nós vamos ter aí 4 a 5 que não têm sintomas. Então, a gente enxerga uma parte dos sintomáticos, mas a gente não enxerga uma outra grande parte dos infectados sem sintomas, mas que expandem a pandemia. Segundo grupo, é o grupo mais volumoso, que é a dengue sem complicações. E aí são aqueles sintomas característicos. Então, febre alta, dor no corpo, dores musculares, dores articulares, essa característica dor no fundo de olho, quando você mexe o olho dói, manchas vermelhas, um grande mal-estar, não é? Então isto é a dengue para a maioria das pessoas. O que fazer neste momento? Procurar uma orientação médica, porque o médico vai saber avaliar sinais de alerta e vai definir se essa pessoa precisa de um acompanhamento ou não, mais ou menos frequente. O que a pessoa pode fazer em casa é hidratação. Então é muito importante
que uma criança que não sabe se hidratar sozinha, para ela seja ofertada hidratação em abundância, para um idoso que muitas vezes depende de terceiros também seja ofertada hidratação, e para nós, adultos que temos independência, que suspeitando de dengue a gente comece uma hidratação vigorosa. Outra coisa muito importante, não se automedicar com anti-inflamatórios ou remédios que tenham ácido acetil salicílico, porque a gente pode piorar e trazer complicações para a dengue. Então, tá com dor, tá com febre, tome dipirona, tome o paracetamol, e com isso você vai controlando os sintomas. Mas vale a pena procurar orientação médica para se avaliar. Quais são os sinais de alerta? Existe um percentual de pessoas que pode evoluir para formas de dengue com complicação. Isso vai levar, então, a dificuldade respiratória por acúmulo de líquido na cavidade torácica, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, acúmulo de líquido no pericárdio, fenômenos hemorrágicos, alterações do pensamento, então a pessoa vai ter alterações cognitivas, vai ter rebaixamento da consciência, vai ter sonolência, pode entrar em coma, exteriorização de sangue vivo, seja na urina, seja nas fezes, e o quadro de queda importante da pressão arterial, que é o que a gente chama de choque, que é o máximo da gravidade, e nenhum desses sinais de gravidade ocorrem isoladamente. Normalmente eles vêm juntos e eles vêm muito rapidamente. Essa é outra mensagem importante. A pessoa de manhã pode estar muito bem e no final da tarde ela pode estar muito grave por dengue. Por isso que a gente insiste na hidratação vigorosa e na orientação médica. Então essas são basicamente as formas de dengue: assintomática, dengue sem complicação, dengue com complicação, e os sinais de alerta, evidentemente, são esses que eu falei. Uma prostração muito grande, alteração da consciência, sangramento vivo, dor abdominal importante e falta de ar. Doutor, e não é um risco uma pessoa nesse estado tão debilitada e até ir até um hospital, e até uma agência de saúde, enfim, se expor a outros patógenos? Essa não é uma questão de preocupação? Não, Megali. Não. Não é uma questão de preocupação, Megali. A preocupação seria se os sistemas de saúde não estivessem preparados. Por isso que a gente vê essa grande mobilização dos lugares que já declararam epidemia para terem hospitais e ambulatórios de observação clínica e de hidratação. Porque uma pessoa chegando lá com suspeita de dengue, ela precisa rapidamente ser avaliada. Existem algumas provas clínicas e laboratoriais muito simples que são feitas, e a partir daí você já pode traçar um prognóstico se esse é um paciente de maior ou menor risco e que merece mais ou menos atenção. Então, eu insisto, o risco seria você chegar no lugar, pegar uma ficha e ficar esperando horas para ser atendido. Mas desde que os sistemas de saúde se organizem para uma rápida triagem, para um rápido acolhimento e para iniciar o tratamento de acordo com os casos, eu diria que o risco maior, Megali, é deixar de procurar orientação médica, porque, como eu disse, a dengue pode evoluir para uma fase de gravidade muito rapidamente, e aí sim, com esses sinais de gravidade, com a dengue grave, a gente já começa a falar em letalidade elevada, quando nas fases anteriores, na dengue sem complicação, a letalidade é menor que 1%, por isso que é importante a avaliação médica e a orientação adequada. Queria pegar a carona na mensagem da Márcia, nossa ouvinte, que diz o seguinte, para a gente falar sobre esse tal do mosquito, doutor, que a Márcia escreve o seguinte: ontem uma colega foi picada pelo Aedes aegypti, porque ela matou o mosquito, pegou uma lupa, né, com o celular para olhar melhor e identificou que era. Então, vamos por partes, Márcia. Primeiro, doutor, queria saber como é que a gente faz para identificar o mosquito da dengue, quais são as características físicas dele, diferença para um pernilongo, esses pernilongos que atormentam a gente à noite, por exemplo. O mosquito da dengue, como é que ele se contamina? E agora, para essa colega da Márcia, o que ela faz? Ela tem que esperar os sintomas aparecerem para fazer alguma coisa? Então, vamos lá. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele é muito característico. Ele é um mosquito relativamente pequeno, de coloração escura, e tem nas patas marquinhas brancas, né? Então, é um mosquito que, quando a gente olha, a gente vê e identifica com muita facilidade. Segundo aspecto, o mosquito que transmite, que pica com mais frequência, é o mosquito fêmea. Ele é mais ativo
no começo e no final do dia, e gosta principalmente das partes inferiores do nosso corpo, tornozelo, pés, perna. Por isso que é importante calçado fechado, uso de meia, né, e nos proteger. Mas o mosquito também, gente, ele veio se adaptando, então a gente não precisa ficar achando que ele vai se comportar sempre do mesmo jeito, porque o mosquito, inclusive, sobe elevador e vem para andares mais altos e tudo. Então o mosquito, uma das características também é que ele é altamente adaptado ao ambiente urbano. Então essa característica de um mosquitinho pequeno, escuro, com as patinhas rajadinhas de traços brancos e de hábitos de picar, principalmente em porções inferiores, no começo e no final do dia. O mosquito não necessariamente estará infectado, mas quando a gente aumenta o número de pessoas com dengue, o mosquito se infecta a partir dessas pessoas, ou se já é uma colônia que está ali infectada. Então, o que acontece? O mosquito precisa picar uma pessoa, essa pessoa precisa ter o vírus, e a partir daí, então, esse mosquito vai se tornar infectante. E num ciclo, ele vai picar várias pessoas e pode transmitir para várias delas. Evidentemente que várias nem todo quantas, mosquito doutor? está infectado. Várias quantas? Olha, pessoas? Desculpa a Megali, interrupção. Se você estiver numa sala, por exemplo, com uma roda ao ar livre, batendo um papo na beira de uma piscina, tomando uma cerveja, tem lá 4, 5 pessoas, e tem um mosquitinho, ele pode picar essas 4, 5 pessoas numa mesma refeição. Tá. Esse é um mosquito que ele tem uma certa voracidade. Existem mosquitos que quando picam uma pessoa, eles ficam saciados e pronto, está satisfeito. O Aedes não, ele tem essa característica que ele é um pouquinho mais voraz, ele pode picar ali todo mundo naquele instante. Faminto, hein? Tem uma família que mora numa casa, um apartamento, entrou um mosquito ali, é boa chance dele picar todo mundo. Existe sim essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Olha. Mas, Se ele nascer em o que maio, a gente recomenda se for num de touro, apartamento? ele é mais faminto. Desculpa, doutor, brincadeirinha. Mas assim, você falou do apartamento, Megali, essa é uma boa dica, quer dizer, a maioria dos imóveis hoje, pelo menos de classe média para cima, eles têm ar-condicionado. Então, tem que esquecer um pouco a conta de luz, deixar o ar ligado, o ambiente mais frio, porque o mosquito ele fica menos voraz, menos ativo em temperatura mais baixa. Então, pelo menos dentro, controlar a temperatura e, na medida do possível, usar telas também para evitar que esse mosquito entre. Mas entrou, ele pode ficar a família inteira sim. Doutor, e os repelentes? Todos funcionam? Eles são de fato 100% eficazes? Quais são os melhores? Porque tem os repelentes que a gente usa na própria pele, né? Daí já tem o aerossol, tem creme, tem os exclusivamente para bebê, para crianças e tal. Tem os de tomada. O que funciona efetivamente? E eles garantem 100% de proteção? Olha, a gente pode falar de repelentes para o ambiente e de repelentes para as pessoas. Aqueles que são autorizados pela Anvisa, existem 3 produtos que são bastante efetivos, não tem problema nenhum. Qual é a orientação que eu faço para as pessoas? Leia na bula do repelente, se está lá escrito que ele atua contra o mosquito da dengue, a maioria deles, se não todos que são comercializados, atuam. Esse repelente ele deve ser aplicado conforme a orientação de bula vai variar de cada um. Nós temos hoje repelentes de longa duração, que podem ser aplicados em loção ou em spray. E qual é a orientação? Passar antes de sair de casa, e se você, ao longo do dia, transpirar muito, ou se molhar, entrar numa piscina, se for o caso de você estar viajando e tudo mais, reaplique depois que você se molhou ou se transpirou demais. E vá seguindo a orientação de cada marca. Tem marcas que você, com 2 aplicações diárias, você fica bastante protegido. É importante colocar, sobretudo nas áreas expostas, eu falei pés, tornozelos, porção terminal da perna, nas áreas expostas do braço, né? Então, dependendo do tipo de roupa, ponha sobretudo nas áreas expostas do corpo. Cuidado que deve ter com criança. Criança não sabe se controlar, então coloca as mãos nos olhos, coloca a mão na boca. Então uma criança deve ser protegida por um adulto. O adulto deve espalhar o repelente nas suas próprias mãos e colocar no corpinho da criança, evitando passar o repelente nas mãos da criança, para que ela não coloque nem nos olhos, nem na boca e tenha algum problema. Em relação ao ambiente, esses inseticidas de tomada, eles funcionam muito bem também, desde que comprados em lojas regulares e tudo mais, né?
e devem ser utilizados, a gente recomenda que sejam utilizados. O que a gente não recomenda? Produtos de origem natural, porque esses não têm nenhuma eficácia comprovada. Aqui cabe um destaque que a gente vê muito e as pessoas às vezes reclamam, cadê o fumacê, cadê aquele carro que passa colocando inseticida nas ruas, tal. Infelizmente, essa é uma medida muito mais psicológica e cosmética do que efetiva, porque o mosquito ele vem ao longo dos anos desenvolvendo grande resistência a esse tipo de inseticida, então quando você faz esse fumacê, você está atuando nas formas aladas do mosquito, mas não nos ovos, e mesmo nas formas aladas você já tem muita resistência a eles. Então, em resumo, tem que usar repelente individualmente, aqueles que têm autorização da Anvisa, usar conforme a orientação de bula, e os de parede funcionam muito bem. Doutor, a gente acabou não respondendo a pergunta daquela moça que foi picada, matou, usou a lupa e viu que era mesmo... Eu interrompi o senhor, a gente acabou não concluindo a resposta. O que ela faz imediatamente depois de perceber que acabou de ser picada? Nada. Fica tranquila, né? Existe uma grande chance de esse mosquito não estar infectado pelo vírus. Agora, se estiver infectado, em alguns poucos dias, 3, 4 dias, ela vai sentir dor no corpo, mal-estar, febre, e aí ela deve procurar orientação médica, já iniciando uma hidratação e o uso de medicação sintomática. Mas, a priori, eu recomendo que as pessoas tenham muita serenidade. Eu sei, Megali, que é difícil isso, né? Toda hora a gente está falando de dengue, é a notícia, é a grande preocupação nesse momento de saúde pública, é a dengue, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser muito claro que a gente conhece bem dengue. Nós convivemos com a dengue no Brasil, pelo menos, né, em tempos mais modernos, desde 1986. E eu estou sendo muito enfático, que se você se hidratar bastante, usar medicação sintomática, vai ter um período de sofrimento, mas a letalidade ela é baixa. Então, o que as pessoas precisam ter é uma ação e um espírito coletivo, né? O oposto disso que a gente via no começo da matéria, quando vocês falavam de tantas áreas urbanas abandonadas aí. Quer dizer, então, voltando a falar do mosquito, o mosquito ele tem um alcance de voo muito restrito, cerca de 500 metros. Ele faz a vida toda dele nesses 500 metros. Então, se pelo menos uma vez por semana, num raio, num diâmetro de 500 metros, a prefeitura, as pessoas que moram, perderem aí um tempinho para tornar a vida do mosquito mais difícil, combatendo os criadouros, nós vamos trazer um impacto benéfico nesse sentido, diminuindo a capacidade de ampliação da epidemia. Uma última pergunta bem rapidinho. Se o repelente funciona, doutor, por que é que isso não é utilizado como política pública, né? Distribuição de repelente para a população por prefeituras, por exemplo? Boa pergunta. Seria eficiente? Deveria ser. Uhum. É uma das medidas, né? Então a gente tem medidas de combate. A gente pode combatendo criadouros, combatendo a forma alada, utilizando os mosquitos geneticamente modificados ou infectados por Wolbachia, que é um controle biológico efetivo. Isso são ações do poder público. A gente combate o mosquito também nas áreas públicas, também é outra ação do poder público. E nós temos as medidas individuais, que é o cuidado da nossa casa e essas medidas de uso de repelente individual, de roupas, de ar-condicionado, de tela, de mosquiteiros e por aí vai. Evidentemente que o repelente é efetivo, protege, diminui a chance de você contrair dengue e sim, deveria ser uma política pública de saúde onde for possível, porque tem muita gente que não tem dinheiro para comprar um repelente e a gente acha que isso ajuda sim. Muito bem, doutor Evaldo Stanislau, médico infectologista do Hospital das Clínicas da USP. Eu já vou deixar um convite no ar, viu, doutor? Porque o que tem de pergunta dos nossos ouvintes, e são todas muito pertinentes e certamente representam outros tantos ouvintes que têm essas dúvidas e não tiveram como mandar para cá. Então, eu já quero firmar, de repente, um compromisso de a gente voltar a conversar novamente para esclarecer mais dessas dúvidas. A gente nem chegou a falar de vacinação, então tem um monte de coisa ainda para falar. Mas tsunami de mosquito eu falei, né? Tsunami de mosquito deu tempo. A pergunta mais maluca foi a primeira da entrevista. Isso. Doutor, muito obrigada, viu? Pelas informações, por nos ajudar aqui. Até. Foi um prazer, fico à disposição. Um grande abraço a todos. Abraço, doutor. Agora são 10h27.